Em meio a tantas greves, a gente nem sabe mais aqui começa, aqui termina. A informação última é que a greve dos Correios acabou. Os bancários mantiveram greve. E quem ameaça são os agentes penitenciários. E os vigilantes que alimentam os caixas eletrônicos, hoje pela manhã decidiram não alimentar mais esses caixas. E nós, correntistas, consumidores, o que devemos fazer com as contas que foram abruptamente interrompidas do seu normal trâmite? Leandro Almeida, fiscal do PROCON, o que fazer? Bom dia, Miguel. Bom dia, telespectadores da TNH1. Na verdade, a orientação que o PROCON passa nesse momento para os consumidores é que, infelizmente, não justifica falta de pagamento de algumas contas em detrimento dessa greve que vem ocorrendo em nosso país. Então, o que o consumidor deve fazer? A princípio, ele já tem conhecimento de todos os débitos que ele possui, é buscar junto à fonte a qual o consumidor deve as informações para que ele possa efetuar o pagamento, né? Nós mesmos já orientamos até alguns fornecedores a fornecer locais fora extra-banco para que os consumidores possam efetuar seus pagamentos. E eles cumpriram? Vejam bem, muitas empresas já têm essa atividade já normalmente. Com os correspondentes? Você tem, por exemplo, as lojas de grandes magazines que elas dispõem de um pessoal de atendimento para efetuar pagamento da própria loja, de cartões da própria loja no seu estabelecimento. Você tem alguns órgãos que recebem também no próprio órgão fazem os seus recebimentos das suas taxas. Então, o importante é isso, é o consumidor antecipadamente, por já ter conhecimento da greve, buscar junto ao seu fornecedor uma informação de como ele deve proceder para efetuar o pagamento, porque a greve não justifica o consumidor não pagar as suas contas. Todos os fornecedores têm um endereço eletrônico. Agora, é importante ressaltar que se o fornecedor não fornece outras formas de pagamento, aí, nesses casos, ele vai ter que, não vai poder cobrar uma possível multa ou juros assim que retornar em atividade os bancos. E há algum caso já notificado pelo PROCON? Não, felizmente a gente não houve ainda nenhuma reclamação em relação a isso, né? O que a gente tem informado ostensivamente é que o consumidor entra em contrato com o fornecedor, registra esse contrato através de um protocolo, de uma anotação do dia, a hora, com quem falou da empresa, informando, olha, eu estou com dificuldade, uma vez que os Correios estavam em greve e a minha fatura não chegou. Como eu devo proceder o pagamento? O fornecedor tem que fornecer um código de barra, um outro mecanismo para que o consumidor possa efetuar esse pagamento. Esse pagamento tem que ser disponibilizado, ele pode ser feito através de que forma? Em dinheiro ou em cheque, ou então até mesmo através de um cartão de crédito. Puxar do fornecedor as possibilidades. E se não houver, se o próprio fornecedor não fornecer nenhuma possibilidade, o consumidor deve anotar as informações que ele está recebendo, um protocolo desse atendimento, para que posteriormente, se ele venha a ser cobrado por qualquer juros ou multa, ele possa ter uma prova de que ele recebeu uma informação prévia que não possibilitou o pagamento para que ele não pagasse aqueles juros. E aí o PROCON pode cobrar um ressarcimento de uma eventual juros ou multa, ou até mesmo uma desconsideração da cobrança de juros ou multas. Essa história de dizer não recebi a cobrança ou o boleto não cola. Não justifica. Muitas empresas têm endereços, como você mesmo citou, tem endereço eletrônico, tem canais de atendimento por telefone, por 0800. Então, o consumidor deve, eu tenho uma conta que se vence agora no dia 10, então eu devo já entrar em contato antecipadamente com a empresa. Se hoje já é dia 9, não chegou a minha conta, vou entrar em contato com a empresa, olha, minha conta não chegou, eu preciso pagar, eu sei que devo, quero pagar até amanhã, é o meu vencimento. Como eu devo proceder?
a empresa vai fornecer um mecanismo. Caso a empresa não forneça nenhum tipo de mecanismo, o consumidor tem que anotar com quem falou, o protocolo daquela ligação. Muitas empresas, às vezes, não dão nem protocolo para os atendimentos, mas é importante que o consumidor anote, pelo menos, com quem falou, o dia, a hora, porque no caso de um eventual processo administrativo para retirada de juros ou multa, a prova vai se inverter para a empresa, desde que ele tenha alguma coisa material que comprova que houve um contato. Então, essa situação agora dos agentes de vigilância, dos vigilantes, de não abastecerem mais os caixas eletrônicos, vai impedir do plano B, vai impedir o plano B dos correntistas e consumidores, porque ele já não pode mais pagar indo ao banco retirar dinheiro. Ele já não pode pagar com o boleto. E aí ele tem o dinheiro, mas não pode sacar porque os caixas não têm dinheiro. Isso serve como argumento? Serve, desde que ele também tome por precaução comunicar ao fornecedor dessa situação. Pelo menos ele fazer um contato prévio. Ou seja, como é notório, você falou que a partir de hoje não está havendo a recarga dos valores nos caixas 24 horas. Então, se aquele consumidor, ele de fato não é correntista de nenhuma agência que ainda esteja com o seu funcionamento eletrônico ou todas elas estão paradas. Então, o consumidor deve entrar em contato com o fornecedor e procurar do fornecedor uma possibilidade de solução para o caso. Então, olha, eu não posso sacar dinheiro, mas eu tenho um cartão de crédito. Será que eu não posso efetuar meu pagamento pelo cartão de crédito? Será que o senhor não possibilita, o fornecedor possibilitar uma outra forma de pagamento, uma extensão, então, no prazo até que se retorne o funcionamento normal? Agora, esse contato, como o senhor tem que ser registrado. Agora, tem que ser registrado. É importante, isso é o mais importante. Na suposição, o cidadão tem dinheiro no banco, mas o banco está em greve, ele não pode entrar. Aí ele foi sacar no terminal e o cartão dele estava clonado. Aí bloqueou. E agora ele não pode tirar o dinheiro. E ele só tem esse banco como correntista. Isso vai servir como argumento, mas precisa ter um protocolo. Aí, veja bem, cada caso tem a sua complexidade, né? Então, nesse caso específico que você está me pontuando, o consumidor teve o cartão clonado e ele percebeu isso, ele tem que fazer um termo de ocorrência. Ele tem que a delegacia informar que ele entende que o cartão dele foi clonado, que há uma irregularidade no cartão dele e que, em virtude do banco estar fechado, ele não pode nem ter uma informação por parte da instituição. Mas, veja bem, ainda assim é possível que ele entre em contato, porque as agências estão fechadas, mas o serviço de atendimento ao cliente de todos os bancos estão funcionando. Então, o 0800 de todas as instituições financeiras, eles estão funcionando. E é aí que eu reforço a questão do contato do consumidor com a empresa, com o fornecedor. É você entrar em contato e relatar tudo aquilo que está acontecendo. Olha, no caso específico, eu perdi meu cartão, ou então meu cartão foi clonado, as agências, os caixes 24 horas não estão funcionando, a agência está fechada, não há reposição no 24 horas, como eu vou efetuar meu pagamento? A própria instituição financeira vai tentar viabilizar algo. Se ela falar, não, olha, infelizmente, senhor, é um caso atípico, nada pode ser feito, o consumidor vai registrar essa informação, esse protocolo, esse atendimento, para que posteriormente, se ele venha a ser cobrado por juros ou multa, ou que ele tenha algum prejuízo pelo corte de abastecimento de algum serviço, ele tenha provas e mecanismos para ajudá-lo numa possível ação administrativa ou até mesmo judicial. No caso da amarelinha, do comprovante de pagamento do seguro obrigatório, o que ele deve fazer? Porque os Correios estão voltando hoje, deve ter um atraso de 120 dias, mais ou menos, até normalizar a situação, ou um mês. Né? Durante esse tempo aí, como é que o consumidor, cliente, deve proceder no pagamento da amarelinha ou até mesmo do porte obrigatório? Bom, precisamos lembrar que, a princípio, as casas lotéricas estão funcionando normalmente e elas estão
mesmo com todo o movimento, a demanda maior, eles estão funcionando e eles também recebem pagamento de contas. Então, no caso da amarelinha, pelo que é de meu conhecimento, o consumidor consegue fazer a emissão através da internet. Então, ele faz a emissão, ele tem ciência de que ele tem que pagar a amarelinha, ele faz a emissão do boleto pela internet e vai a uma casa lotérica e faz o pagamento normalmente. Hoje, com o advento da tecnologia, muitos consumidores já têm acesso até à sua própria conta pela internet. Mas ele não vai ter o documento, o porte obrigatório. Aí é como eu disse, ele tem que buscar. Então, eu tenho ciência que eu devo uma conta, que eu devo uma taxa, que eu devo um imposto, que eu devo um pagamento. Então, eu vou buscar ao meu fornecedor, uma vez que eu não recebi dos Correios o documento físico, eu vou buscar a informação de como eu devo proceder àquele pagamento. O fato dele portar, por exemplo, o pagamento, olha, a taxa está aqui, está paga, está recolhido. Eu só não tenho o documento porque o Correio está em greve. Então, tratando de casos, de exemplos subjetivos, eu entro em contato no Detran, no caso do Detran, eu tenho o site do Detran que me possibilita a impressão, a emissão dos boletos das taxas ali pela própria internet. No caso de contas de água e energia, os postos de atendimento da Eletrobras e da Casal continuam funcionando, aberto ao público. Então, o consumidor pode ir nos próprios postos puxar uma segunda via de conta. Os cartões de banco, o consumidor ele pode efetuar pagamentos avulso com o seu cartão. Então, somente com o número do cartão, ele pode efetuar pagamentos, seja nas agências, seja através da internet, no Internet Bank, ou seja na casa lotérica. O consumidor chega lá e efetua pagamentos avulsos. Faturas e boletos de escolas e instituições de ensino. Na própria escola, no próprio instituição de ensino, o consumidor se encaminha lá, solicita uma segunda via de boleto, ou então faz o próprio pagamento no local. As lojas de grandes supermercados, as lojas de grande rede já dispõem de setores internos que fazem tanto a emissão de uma segunda via como o próprio recebimento no caixa. Então, hoje... É uma via dupla, né? Tanto o credor deve facilitar o pagamento, né? Como o consumidor deve procurar saldar a sua dívida. Saldar a sua dívida. Então, hoje, felizmente ou infelizmente, a gente não vai saber bem ao certo, não existe mais justificativa para o consumidor não conseguir efetuar os seus pagamentos, mesmo com os bancos em greve. Agora, bem lembrado, tanto que o PROCON insiste nessa tecla, se você comprou, pegue nota fiscal. É a sua garantia. Se você está negociando uma forma diferente de pagamento, você anota o protocolo, a pessoa com quem você falou, porque aí você estará coberto, porque aqui é obrigado a empresa a registrar aquela situação. Perfeitamente. Todo o contato que você tenha com o seu fornecedor, com a empresa com quem você está contratando, com algum serviço que você vá solicitar da empresa a qual você vá contratar ou esteja contratando ou já é contratado, essas informações elas têm que ficar registradas. A empresa tem uma obrigação de registrar essas informações e o consumidor tem o direito de receber um protocolo sobre essa informação, reclamação, sugestão que tenha sido feita. Agora, muitas empresas a gente sabe que não têm ainda respeitado essas determinações. Então, onde o PROCON orienta, caso você entre em contato com a empresa não forneça protocolo, registra com quem você conversou, o dia e a hora com quem você falou, porque isso vai servir como prova futuramente. Se você necessitar entrar com uma ação judicial ou administrativa, serve como prova para você, para justificar e você ter a prova de um indício de que você realmente teve um contato com a empresa. Né? Leandro, sempre um aprendizado tê-lo aqui como entrevistado. Miguel, eu queria aproveitar a abertura do espaço e falar sobre agora, o dia 13 de outubro, que o PROCON vai estar realizando uma festa em relação ao Dia das Crianças, um evento que já fizemos no ano passado e vamos tornar a fazer esse ano. Este ano vai acontecer no dia 13 de outubro, agora na Pajuçara, ali próximo ao Lopana. É uma estrutura que é montada pelo PROCON, com
com diversões para as crianças. E a principal finalidade do evento é a troca de brinquedo, é incentivar a criança a um consumo consciente, educar os pais a evitar o consumismo por parte dos seus filhos. Então, neste domingo, 3 de outubro, das 8h30 até as 16 horas, uma estrutura montada com palhaço, com diversões, com brincadeiras lúdicas, com atendimento ao público por parte do PROCON e a grande finalidade, a troca de brinquedo. Então, o pai leva o seu filho, pega um brinquedo ao qual a criança já não tem mais, já não dá tanto valor, mas que esteja em condições para ele realizar uma troca no local, ele vai realizar uma troca por um outro brinquedo que talvez chame a atenção dele, que é usado, é de outra criança, mas essa troca... Um grande feirão de troca entre as crianças. Exatamente. Então, eu queria convidar todos os seus telespectadores, da sua audiência fantástica, então que eles compareçam lá neste domingo, das 8h30 até as 16 horas. Nossa equipe vai estar lá para recepcionar e brincar com as crianças. Projeto interessante, parabéns. Muito obrigado. Bom dia.